aposto que estão ansiosos por saber como é que se interpretam estes gráficos e meter as mãos na massa e começar já a fazer trading. Mas nós não vamos começar assim. Por acaso, foi assim que eu comecei e foi um erro. Então, para meter aqui um bocadinho da minha história pessoal e para vocês perceberem o meu envolvimento com o trading, o que eu vos tenho a contar é que eu comecei a fazer trading a sério em novembro de 2021, depois de fazer um curso online. O que aconteceu depois foi que me despedi, em janeiro passei a dedicar-me integralmente ao trading e no início beneficiei daquilo que se chama sorte de principiante. Depois o que aconteceu foi que veio a guerra na Ucrânia e não sei como é que é de pôr isto, mas a guerra na Ucrânia trouxe muita sorte a quem faz trading. Porquê? Porque os preços dispararam, os preços das commodities. O que eu gostava mesmo de transacionar eram precisamente essas matérias-primas, nomeadamente o petróleo e o gás natural, e com o pânico gerado assim que a Rússia invadiu a Ucrânia, todos os preços tiveram crescimentos exponenciais e eu em muito poucos dias, muitas vezes de manhã para a hora do almoço, já estava a ganhar centenas ou até milhares de euros. Mas eu aqui empreguei uma palavra que não tem nada a ver com trading. Eu disse que tive muita sorte. O trading não tem nada a ver com sorte, porque isto que nós estamos a ver aqui é o desempenho de um mercado. O mercado funciona com base numa coisa muito simples, que é a relação entre a oferta e a procura. Por isso, sempre que a procura é maior que a oferta, os preços sobem. Sempre que a oferta é maior que a procura, os preços descem e esta relação que já existe há milhares e milhares de anos e sempre foi assim em todos os mercados em que há um comprador e em que há um vendedor, ou em que há muitos compradores e em que há muitos vendedores, esta relação não tem nada a ver com sorte, tem tudo a ver com matemática, com estatística e com probabilidade. Então o que é que aconteceu? Dias ou semanas depois da invasão da Ucrânia, os preços começaram a estabilizar, leia-se, começaram a descer e aqueles disparos incríveis que os preços tinham tido deixaram de existir. É verdade que no trading tanto se pode ganhar dinheiro a abrir posições no pressuposto de que se comprar um preço aqui e que se vai vender a um preço ali, isto é, que se vai ter uma margem positiva com a evolução dos preços. O nosso mindset está preparado precisamente para abrir esse tipo de posições, mas no trading também se pode ganhar dinheiro com a descida dos preços. Acontece que eu, apesar de já estar a fazer trading há 4 ou 5 meses, quando a guerra na Ucrânia começou, não estava preparada para fazer esse tipo de investimentos em que abri uma posição aqui, no pressuposto de que aquilo que eu avaliava era que o preço ia descer e que com essa descida eu ganharia dinheiro. Não é tão intuitivo ou tão fácil de perceber para nós como é que esse tipo de negócios funciona. O que é que aconteceu? Eu comecei a perder dinheiro e comecei a perder dinheiro à grande. Agora ponham-se no meu lugar. Quando uma pessoa se despede para se dedicar ao trading e de repente até ganhou muito dinheiro e as coisas até lhe estavam a correr bem, mas de repente começa a perder, nós começamos e eu comecei a questionar o que é que eu tinha feito com a minha vida. E o que me ajudou a parar para refletir e voltar a pôr os pés no chão e voltar a tomar o controle das minhas emoções foi o facto de eu ter alguns conhecimentos de coaching. Eu recebi coaching durante um par de anos, num momento muito importante da minha vida. Gostei tanto que acabei por tirar o curso de coaching e foi precisamente preciso eu ir buscar esses conceitos que eu tinha do coaching e que eu sabia sobre autoconhecimento, sobre autocontrole, sobre foco, foram esses conhecimentos todos que me ajudaram a voltar a estabilizar. O que a vida me demonstrou e vários traders, vários analistas dizem, e vocês podem encontrar isso em muita literatura, em muitos conteúdos online, é que se nós não tivermos um bom controle das emoções, nós jamais
jamais seremos capazes de ser bons profissionais a fazer trading. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Ora bem, agora aqui só um pequeno parênteses para vos mostrar uma coisa. Eu estou a escrever um livro sobre trading que tem aqui, ainda só está na parte 1 e na parte 2, eu espero lançá-lo até ao final do ano, mas vou disponibilizá-lo brevemente, só esta parte inicial, para os primeiros subscritores do canal. Agora, há aqui uma parte muito importante em que eu falo sobre a psicologia do trading, e aqui esta folha é a mais importante de todas, em que eu falo sobre a dopamina e sobre esta coisa de o trading não ser um jogo, mas até parecer que é um jogo. Vou-vos explicar isto melhor. Vamos lá explicar isto de uma forma científica. O nosso cérebro tem uma estrutura que se chama por sistema de recompensa e é onde é segregado um neurotransmissor conhecido por dopamina. Eu tenho a certeza que este termo não vos será estranho. A dopamina é segregada sempre que nós nos envolvemos numa atividade que nos dá prazer, que nos estimula, que nos ensina algo. Por isso, é muito natural que quando começamos a fazer trading e quando avançamos nesta atividade, que o nosso cérebro comece a gerar dopamina. Tudo certo, tudo bem, é super natural. Agora o que é que acontece? Há uma forma de ativar, através de fatores externos, a produção ou a segregação de dopamina. Isso acontece com os toxicodependentes, com um abuso de substâncias tóxicas ou de anfetaminas, que são capazes de fazer o cérebro segregar até 10 vezes mais de dopamina. Isso tem um lado bom para o utilizador, que é o facto de passar de um estado de prazer para um estado de quase euforia, mas tem um lado mau, que é, para além da dependência, como é óbvio, é que quando o cérebro começa a produzir dopamina através de estímulos que são artificiais, a capacidade do cérebro segregar dopamina naturalmente deixa de existir. O que vários estudos revelaram e que eu partilho no livro que estou a escrever é que nos toxicodependentes e também nos jogadores existe um perfil comum de pulsão para a produção de dopamina através de fatores externos e existe esta incapacidade de produzir dopamina de forma natural. Existe realmente no trading alguma semelhança com a questão do jogo, porque eu estou a investir dinheiro. Na cabeça de algumas pessoas estou a apostar, mas eu não estou a apostar, eu estou a investir dinheiro e eu com esse dinheiro vou receber um retorno, vou receber um lucro. Da mesma forma que, como quem joga, quando investe dinheiro, quando aposta dinheiro, o que está à espera é de receber dinheiro de volta e receber ainda mais dinheiro do que aquele com que entrou. Aqueles traders que normalmente apresentam o trading como se fosse este jogo, em que nós jogamos umas fichas, mas depois recuperamos muitíssimo mais do que aquilo que investimos, estão precisamente a apelar a esta produção da dopamina. Agora, isto é uma coisa completamente artificial e completamente manipulativa. Quem quer fazer trading para a vida e quem quer fazer trading para pagar contas ou para ter uma poupança extra ou até para fazer daquilo um emprego, porque há pessoas que vivem disto efetivamente, não pode encarar de forma alguma o trading como um jogo. O trading não é um jogo. A Securities and Exchange Commission tem um departamento dedicado a Behavioral Finance, que é como quem diz finanças comportamentais. E o que é essas finanças comportamentais, ou o que é essa área estuda? Estuda a influência dos preconceitos ou das ideias pré-concebidas dos chamados bias dos traders sobre o comportamento dos mercados. Até mais ou menos à década de 90 estava em vigor a teoria da eficiência dos mercados, de acordo com a qual o preço das ações refletia exatamente o seu valor intrínseco, porque todos os participantes no mercado tinham acesso à mesma informação e, em princípio, tomariam decisões objetivas baseadas nessa informação. Esta teoria, que vigorou até a década de 90, volto a frisar, tem logo dois handicaps muito grandes. Nem todos os participantes no mercado têm acesso à mesma informação.
incrível a diferença de informação a que tem acesso um trader não profissional e a que tem acesso a um trader profissional. Também mau era, não é? Mas a verdade é que quem está num broker, numa empresa de gestão de ativos, para além do conhecimento académico e de todo o background profissional que tem um suporte de informação que é uma coisa brutal. Vocês conseguem ter em casa um sistema de acesso aos mercados e de análise de gráficos que vos custa à volta de 100 euros por ano a licença. Quando nós estamos a falar de brokers profissionais, estamos a falar de licenças que custam milhares de euros e que por isso têm um complexo de informação completamente diferente do que aquele que nós nas nossas casinhas conseguimos ter. Por isso, por um lado, não temos essa informação perfeita, por outro lado, também não somos seres absolutamente racionais. Os seres humanos funcionam com base nas emoções e as emoções muitas vezes levam-nos a agir com impulso. E essa impulsividade é particularmente visível nos movimentos de mercado. Quais são as principais emoções que podem afetar o trading? As principais emoções que podem interferir com o trading são o medo, o entusiasmo e a ganância. Vamos falar um pouco sobre elas. Desde logo, o medo pode afetar-nos quando estamos a começar. Há muitas pessoas que têm imensa curiosidade em relação ao trading, leem imensas coisas sobre trading, até sabem muito sobre análise técnica, mas depois nunca conseguem começar ou então começam com valores muito baixos, com poucos investimentos, pouca consistência, porque esta é uma atividade de risco e se calhar pensam que é melhor ter o dinheiro no banco porque o risco de perder é tão grande que não lhes compensa o potencial de lucro que podem vir a ter. Depois, se não temos medo de começar, podemos ter medo quando estamos no processo. Isto é quase como quando estamos a saltar de paraquedas, nos dá o ataque de pânico quando já estamos a voar e no trading pode acontecer isso. A mim aconteceu, não me aconteceu no princípio, porque como disse, quando comecei, a minha taxa de sucesso era até bastante satisfatória, mas depois, quando comecei a perder dinheiro, comecei a ficar com medo. Comecei a ficar com medo de investir, porque depois de ter perdido uma, duas, três, quatro posições seguidas, comecei a questionar a minha capacidade de efetivamente tomar boas decisões. Por isso podemos ter o medo de, estando numa posição, ter medo que o lucro que estamos a ter se possa esfumar de um dia para o outro, ou então porque perdemos muitos negócios, começamos a duvidar se somos capazes de fazer efetivamente trading de forma rentável. Medo absolutamente normal. Depois, entusiasmo também absolutamente normal. Mal era que nós não gostássemos de fazer trading, porque se uma pessoa não gostar de fazer trading, dificilmente vai ter paciência para aguentar, até porque assim, há muitas pessoas que devem achar que isto é uma atividade muito glamourosa porque viram muitos filmes, mas na prática é uma atividade muito solitária, que exige muita preparação e muitas vezes passamos dias a olhar para gráficos e não fazemos rigorosamente nada porque decidimos que não vale a pena investir. Outras vezes vemos os gráficos em meia hora ou numa hora e depois fazemos o nosso investimento e vamos à nossa vida, porque também não vale a pena ficar a olhar para isto, porque o estar a olhar continuamente para a evolução dos preços pode fazer com que a gente entre completamente em pânico, porque os preços flutuam assim, e enquanto flutuam assim, nós tanto estamos a ter lucro num segundo, como estamos a ter prejuízo no segundo seguinte, e isto é absolutamente verdade. O meu conselho é que vocês pensem no trading como business as usual. O que é que isto quer dizer? Da mesma forma que numa atividade profissional vocês podem, é claro, ter movimentos de motivação e de alegria, mas não estão a cada minuto ou a cada momento a congratular-se e a dar-se os parabéns e a fazerem aqueles uaus e wows e não sei o quê. No trading também é a mesma coisa. Se ganham dinheiro, ganham. Se perdem dinheiro, perdem. E devem manter ou tentar manter um registro tão neutro quanto seja possível. E por fim, a ganância. Eu devo dizer que eu fui vítima e sou vítima porque sou humana. O facto de eu ter mais consciência das minhas emoções não quer dizer que eu não seja afetada por elas, porque sou. Mas senti estas três emoções e a ganância deu-se quando eu comecei a ganhar dinheiro, quando se deu a invasão da Ucrânia.
Como eu já disse, as commodities dispararam de preço, eu subitamente comecei a ganhar muito dinheiro, devo dizer, quase sem saber como, porque a verdade é que não tinha nada a ver com as minhas decisões ou com a minha visão de estratégia ou os meus conhecimentos de geopolítica, tinha a ver com o facto de eu abrir posições de venda ou de compra, de comprar um produto a um preço e vender a outro, e o que acontecia era que estava tudo a subir de preço, por isso era muito fácil ganhar dinheiro. Eu acho que toda a gente ganhou dinheiro nessa altura. O que aconteceu foi que eu investia 100, ganhava 50, e então comecei a pensar, bem, se eu investisse 1000, ganhava 500. E comecei a correr riscos muito mais elevados. Comecei a fazer investimentos mais altos por cada posição e comecei a ter ambições de lucro muito mais altas e também a ser um bocadinho mais negligente nas minhas medidas de controle de risco, que é uma das coisas sobre as quais nós também vamos falar. Por isso, são estas 3 emoções a que vocês devem estar atentos. E quando as coisas não vos correm bem, a primeira coisa que têm que pensar é, a dopamina tomou conta de mim, e 2, qual é a emoção que está a dar cabo de mim? Ou qual é a emoção que está a dar cabo da minha capacidade de decisão? É melhor refrasear ou escrever a frase de outra forma. E o facto de nós conhecermos as emoções e conhecermos os gatilhos que fazem desencadear estas emoções é fundamental para, a longo prazo ou a médio prazo e de forma consistentes, sermos rentáveis nesta atividade. Esta capacidade de autocontrole, de autoconhecimento e de gestão das emoções é o tema da aula número 2.